Vamos voltar lá para a Europa. Luca Bassani tem mais informações para a gente, mais destaques internacionais. Os líderes da União Europeia vão discutir como endurecer a política migratória no continente europeu. O encontro em Bruxelas foi marcado depois do lançamento de um projeto polêmico entre a Itália e a Albânia. O Luca tem detalhes sobre todos esses movimentos e vai explicar melhor a situação para a gente. Luca. Pois é, Lívia, a questão migratória ela tem sido sempre muito polêmica aqui na Europa durante os últimos anos, inclusive a última guinada à direita das eleições do Parlamento Europeu deixaram bastante claro que até os setores um pouco mais moderados da sociedade estão insatisfeitos como a política migratória no bloco tem sido realizada. Exatamente por isso que o bloco pretende endurecer as medidas migratórias nas suas fronteiras externas. Vale a gente lembrar que aqui dentro da Europa, nos países da União Europeia, muitos deles têm a zona de Schengen, participam da zona de Schengen, onde há o livre trânsito de pessoas e mercadorias. Mas aqueles que vêm de fora, que têm os seus passaportes controlados, então teriam um endurecimento das medidas. A Itália tem sido pioneira em uma medida que vai fazer com que grande parte desses imigrantes, principalmente do Oriente Médio e da África, que chegam através de embarcações clandestinas pelo mar Mediterrâneo, tenham o seu status de imigração analisados na Albânia, que não faz parte da União Europeia e não faz parte da zona de Schengen, e uma vez que lá seja analisado, poderão ou voltar para o solo da União Europeia, vindo com embarcações para a Itália, assim distribuídos no continente para os países que quiserem recebê-los, ou serão diretamente deportados caso tenham o status negado. Isso será uma medida que busca não só endurecer, mas servir como exemplo para tantas outras pessoas que arriscam as suas vidas nessa travessia tão perigosa, a pensar duas vezes, principalmente pessoas de países como Egito, Marrocos, Argélia, que não tem uma guerra em curso, não tem a justificativa, em muitos dos casos, para ser um refugiado e aí teria que imigrar pelas vias legais, né, aplicando os vistos, as documentações, assim como qualquer outro cidadão do mundo, muitos brasileiros, no caso, acabam fazendo também. Vamos ver como serão essas conversas e quais decisões serão tomadas ao longo dessa cúpula que acontece essa semana. Luca, não querendo abusar, mas para fechar, você tem atualizações do caso da morte do líder do Hamas? Tenho sim, apenas uma atualização que acho que é válida mencionar para a nossa audiência nesse final de linha de frente, e não só houve a confirmação por parte de Israel Katz, o chanceler de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e Daniel Hagari, o porta-voz das IDF, como também os Estados Unidos, através da vice-presidente e atual candidata democrata Kamala Harris, também vieram a público, ela dizendo, inclusive, que vê isso como uma esperança para colocar um fim nesta guerra. Então, realmente é uma notícia que acaba animando os negociadores. Não sabemos qual será a posição oficial do Hamas, que até agora não se manifestou sobre a morte oficialmente, mas provavelmente deve fazê-lo durante as próximas horas por conta de todos os eventos fúnebres que acompanham a morte dessas lideranças importantes, a exemplo de tudo que a gente viu durante os últimos meses. Vamos ficar aqui acompanhe aqui a nossa audiência, a nossa programação. Nós voltaremos ao longo desta quinta-feira com muitas outras análises e novas atualizações sobre esse caso que pode mudar de fato o curso dessa guerra tão complicada, tão longa e que já vitimou tantas pessoas. Bassani, obrigada pelas informações. Bom trabalho, então, para você e até amanhã. Para a gente encerrar, então, Ellen, em nome da nossa bancada, vamos te ouvir. O Luca começou essa entrada de agora falando sobre política migratória, que também preocupa muito na União Europeia, citando o exemplo da Albânia com a Itália. Estados Unidos, União Europeia, tema em voga globalmente, né? É o grande tema hoje, porque é o grande tema envolvendo o nosso mercado de trabalho, né? Nós estamos com uma geração que sai das faculdades e não sabe onde vai trabalhar, para onde que vai ir, e a migração acaba, é claro, entrando nesse confronto. Então, para ser breve, porque eu sei que nosso tempo está terminando, eu vou fazer o seguinte, eu vou só indicar um filme para a gente terminar esse tema. Assistam O Último Pub, que é o último filme do Ken Loach, é o mesmo que fez Daniel Blake, e é sobre migração e trata esse tema com a complexidade que ele merece ser tratado, que não é um tema fácil para nenhum dos lados. É doído para quem está na sua terra e vê alguém chegando e está em condições ruins na sua terra e vê alguém chegando
e é doído para quem tem que deixar a sua terra e ir para outra. Então é um tema muito complexo, é o nosso grande tema, acho que é o nosso grande tema, então vale a pena assistir o Último Pub. O Último Pub. Obrigada pela indicação, Ellen. Obrigada, meninas, pela participação na bancada de hoje. Obrigada a você por ter acompanhado o Linha de Frente, pela audiência. Agora é hora do 3 em 1 com Evandro Cine. É com você. Evandro, boa tarde. Olha, Olívia, boa tarde para você e para todas aí do Linha de Frente. Um grande abraço para vocês.